man, you want a donut? Nah, man. Why not? 'Cause I like the holes. Who cares? I'm hungry, man. Bom, sábado, nosso primeiro dia completo aqui e eu vim... Que horas são agora? São 8h12 da manhã e agora eu vim pegar um café. Aqui no nosso hotel você tem café liberado, a hora que você quiser você pode vir pegar café. Hoje é nosso primeiro dia completo aqui, na verdade o meu dia completo, do Chris não. Infelizmente o Chris tem que trabalhar, ele tem que dar aula, ele tem uma aula hoje de manhã, ele dá aulas às vezes nos fins de semana. E ele não conseguiu mudar os horários dele. Na verdade, toda essa viagem, apesar da gente ter comprado os ingressos pro show... Aliás, desculpa não ter falado ontem, porque eu comentei nos vlogs dos dias anteriores. A gente veio porque amanhã tem um show aqui no Brooklyn. E é por isso que a gente ficou no Brooklyn pela primeira vez. Porque amanhã tem um show do Fito Paz. Não sei se você conhece, é um músico argentino, que é o meu músico preferido em todo mundo. Eu sou apaixonada por ele. E, bom, eu aproveitei a oportunidade que ele estava vindo tocar aqui no Brooklyn. E a gente veio fazer essa mini viagem. Mas, apesar da gente ter comprado o ingresso já faz tempo, a gente acabou deixando as coisas e tal, e ele não conseguiu mudar os horários dele, então tá meio assim, sabe? E aí ele tá no quarto pra dar aula, eu desci pra tomar café, e então eu tenho amanhã sozinha. Eu tô pensando em andar aqui pela área, tá meio chuvoso, mas eu vou dar uma volta, porque Williamsburg, que é o bairro onde a gente tá ficando, é supostamente assim, a capital hipster da América. Dizem que todo hipster, não todo hipster, mas todo hipster sonha em morar aqui, então eu tenho muita curiosidade de ver, e eu vou dar uma volta pelo bairro. E à tarde, no almoço, quando ele acabar, eu acho que a gente deve ir pra Manhattan. E uma outra coisa também que eu esqueci de comentar, se você é novo aqui nos vlogs, há uns anos atrás a gente veio pra Nova York, a gente ficou em Manhattan e a gente fez praticamente todos os passeios turísticos. Eu vou linkar esses vídeos, a série desses vídeos aqui embaixo, porque lá a gente vai no World Trade Center, lá a gente vai no Empire State, a gente vai no Central Park, a gente vai no Met, a gente vai em tudo. E essa é a minha terceira vez em Nova York. Eu queria ficar no Brooklyn para explorar outras áreas, então por isso você não vai ver muita coisa turística aqui, é mais vlog de vivência mesmo. Mas a gente deve ir para Manhattan, só que a gente não deve fazer nada, a gente não vai para o Empire State, nada disso. Uma coisa que eu tava comentando com o Chris, eu não sei se o tempo hoje vai permitir, mas eu nunca fui no carrossel do Central Park. Então não sei, dependendo de como a temperatura estiver hoje, talvez a gente vá lá finalmente pela primeira vez andar no carrossel. Não sei, a gente vai explorar um pouquinho. Mas como eu falei, o principal, aliás, o único motivo dessa viagem é o show amanhã à noite aqui no Brooklyn. Mas agora eu tenho meu café, agora eu tô acordada, tenho uma manhã livre e você vai explorar comigo. Acabei de ver que vai estar chovendo pelos próximos minutos. Aqui fala que deve acabar a chuva. Onde eu tinha visto? Oh, não. Mudou. Tava para os próximos 20 e poucos minutos e agora tá para a próxima hora. Mas supostamente às 10 horas acaba de chover. Então eu vou ficar aqui um pouco aqui no lobby. No meu café, peguei... procurar alguma coisa no iPad, ver coisas para fazer, coisas interessantes para fazer aqui em volta. E aproveitar para descansar também, que eu tô bem cansada. Ontem a gente andou pra caramba. E, bom, não sei. Se a chuva continuar, saio com a chuva do mesmo jeito. Mas, pela verdade, eu tô bem cansada. Queria também uma desculpa para descansar. Ontem a gente andou um pouco por aqui, mas tava meio morto. Hoje é sábado de manhã. Tá chuvoso. Não sei que tanta gente vai sair hoje na rua pra andar por aqui, mas a gente vai explorar. Eu tô caminhando pela Bedford, que é essa rua que eu falei. Tô caminhando, vendo o que eu vejo em volta. Se eu vejo algo interessante, a gente vai parar. Mas eu tô indo com o destino certo, porque algumas quadras daqui, numa outra rua, daqui a algumas quadras a gente vai
virar, a gente vai entrar numa outra rua e a gente vai até um flea market, ou seja, um mercado de pulgas, que é uma das atrações aqui do bairro. E essa feira acontece todo fim de semana. Então, vamos ver como vai ser esse nosso caminho, se a gente encontra coisas interessantes. Mas o bairro, assim, como eu posso explicar? É um bairro nova-iorquino, arquitetura bem nova-iorquina mesmo. É um bairro judeu, tem muito judeu. Ontem à noite, sexta noite, né, acho que eles estavam indo para sinagoga, a gente viu muito judeu ortodoxo. E um fato interessante, assim, um dado interessante. Brooklyn tem mais judeu que em Jerusalém. É uma das maiores comunidades judaicas do mundo. E esse bairro tem uma concentração grande, principalmente quando a gente sai dessa rua, que eu falei que é a rua dos hipsters. Quando a gente vai mais para a área residencial, a gente vê muito judeu ortodoxo mesmo, com roupas religiosas. E tirando isso, é um bairro, é uma arquitetura bem nova-iorquina mesmo. É claro que o carro vai tocar o alarme justo quando eu tenho que passar, né? Mas tudo bem. Vamos ver o que mais a gente encontra por aqui, além do alarme do carro. Typewriter clicks where the poets meet. Vinyl spins in a thrift store shrine. Every crackle feels like it's mine, mine, mine. I feel so hipster in Brooklyn tonight. Dripping with irony under string light. A latte in hand, a Polaroid smile, yeah. Oh, I like the poster. Oh, I love this one. Os casacos estão por volta de 250, 280 dólares. Casaco de couro. Tem desde os básicos até uns bem interessantes, eu diria. Eu gosto desse. Thank you. You too. Definitivamente, se você gosta de roupa original, esse é o lugar. Ai, que lindo! 290, muito barato. Lindo. Hi, how are you? Good, thank you. Oh, good. Thank you. Esse mercado é muito legal, super recomendo se você gosta de
mercado de pulgas, né? Mercado de usados e tal. Porque tem muita coisa legal, assim, tem coisas típicas que você vai encontrar no mercado desse. Eu gostei muito das jaquetas de couro e dos casacos de pele. As jaquetas de couro estão num preço ok. São couro legítimos, estão um estado muito bom, estão em volta de $250. Agora, os casacos de pele eu achei bem mais baratos do que você comprar o casaco. Nova York sendo Nova York. Mas eu achei uns casacos de pele bem legal. É uma pena que eu tô sozinha, sem o Chris, então, e tá meio calor lá dentro, então não dá pra explorar tanto assim. E levando bolsa, levando câmera e tal. O Chris ia adorar. Aliás, comprei um disco pra dar de presente pra ele. E acho que ele vai gostar. A gente adora garimpar discos assim. E acho que ele ia gostar. Talvez eu comece a voltar. Eu gostei muito da parte de pôsteres também. Tem uns pôsteres bem legais. Mas vamos explorar um pouquinho mais o bairro, né? Patchwork jacket with stories untold. Graffiti whispers in colors so bold. Bicycle wheels on a cobblestone lane. Pretending I'm deep, though it's all a charade. I feel so hipster. Um café que você pode... Um café com cachorros? Não. Tá um... Ai, adoro isso, Dog Friendly Café. Uma vez tinha um em Toronto que a gente levou a Cirá. Hipster in Brooklyn tonight. Dripping with irony under string light. A latte in hand, a Polaroid smile. Yeah, I'm vintage, but only for a while. Beards and beanies, oh, it's the scene. Everything's cooler if it's unseen. I'm chasing trends that haven't begun. The cooler I Eu sei, tô super hipster agora, né? Andando por Williamsburg, no Brooklyn, carregando um disco que eu acabei de comprar no mercado de pulgas. Acho que só faltava um café. Acho que só faltava também talvez um café ou um bagel. Mas eu ainda só tenho duas mãos e eu tenho que segurar a câmera com alguma delas. Então vai ser só o disco por hoje. I've become. I feel so hipster in Brooklyn tonight. Dripping with irony under string light. A latte in hand, a Polaroid smile. Yeah, I'm vintage, but only for a while. I feel so hipster in Brooklyn tonight. Dripping with irony under string light. Presente pra você. Presente pra mim? É. Que é esse? Comprei lá no mercado de pulgas. Deixa eu ver, cara. Então, o que é o quê? É o que, né? Caramba, que legal. Christmas song. É, achei tão legal. É. A gente não tem de Natal, tem? Não, a gente não tem nada álbum de Natal. É legal. É legal. Muito bom. Se quiser ir lá, hoje tá com 20% de desconto, tem muito disco legal. Mais ou menos essa faixa de preço. 20 não? 20, aí com 20% sai 16. Ah, legal. Legal. Não tem noção. Lights flicker bright, a buzzing glow. Taxi horns sing where shadows grow. Sidewalks hum, the rhythm flows. A concrete
Sem cara? Tá de opinião ali. Mas assim, você pega o sanduíche e vai embora? Não, uma hora assim, no Guarajá, Ou seja, demora mais ainda. A gente teve a brilhante ideia de vir na Katz, que é uma delicatessen super famosa aqui, já ia falar Toronto, aqui em Nova York, que é super tradicional, e principalmente o sanduíche de pastrame deles, supostamente. Agora eu tô acreditando que vai ser o melhor do mundo, né? Só que a fila é bem grande. Então a gente entrou aqui, a gente tá meio que calculando ver se como é que anda, para ver se, porque a gente viu que abriram meio que a porta e entrou um grupo de pessoas, todo mundo junto no mesmo momento. Então eu não sei como é que funciona para entrar lá dentro. A gente vai esperar um tempinho, vai ver se vale a pena. Porque eu sempre que venho a Nova York eu falo que eu venho, e é a primeira vez que realmente eu venho aqui para ver. Então eu não sei nem se isso é todo dia, se hoje é uma coisa especial. Vai ver que estão dando os sanduíches de graça. The pickle jar's grinning, the mustard sly, a pastrami stack. E aí depois que você entra, tem mais fila aqui, tem várias filas pro caixa para você ir comprar e depois rezar para conseguir uma mesa para você comer. Agora a gente tá achando bem caro os sanduíches. O de pastrame, que é o que a gente veio aqui para ele, é R$28,95. E aí coloca, né, o imposto, o jeta. Não é um sanduíche barato. Tem que ser o melhor, tem que ser o melhor do mundo. The sky, crumbs dance on the counter, a rye parade. Oh, this deli's where dreams are handmade. Pastrami dreams and bagel schemes. Life tastes better than it seems. Pickles, cheese, and olive trees. A little lunch, a lot of ease. The waitress winks, the coffee steams. The bread so fresh it splits my seams. Coleslaw whispers, take a bite. This deli's magic, day or night. Oh, the cheddar. Valeu a espera. Eu tô tremendo de fome. Tô nem conseguindo segurar a câmera. Deixa eu filmar o dia. Que dificuldade pra tudo. É fila lá fora, depois você faz mais fila aqui dentro. A gente nem pegou nada pra beber, porque você pega o sanduíche no lugar e se você quiser beber alguma coisa, você tem que fazer a fila da bebida. Eu falei assim, não. E uma outra coisa que, depois que a gente já tinha pedido, a gente pensou, a gente poderia ter pedido um pra compartilhar com os dois, porque a gente pediu um pra cada. A gente podia ter pedido um sanduíche e um acompanhamento, sei lá, uma batata frita pra dividir pros dois. Acho que era bem melhor, porque isso aqui é muita comida. Mas eu tô... Olha isso, é bonito. Assim, troféu beleza já ganhou, né? Vamos ver se é bom mesmo. Olha cada minuto de espera. O que é isso? É meio refrescante, é a mostarda? Tá, Tem acho que alguma sim. coisa no final que meio que Acho que um sim. limãozinho, um zeste, alguma coisa assim. Muito bom. Ah, ainda tem um picles ainda. Eu coloco o picles dentro ou como separado? Não sei. Vai comer, não sei. The rhythm flows, a concrete maze where no one slows. The city breeze, it pulls me near, a whispered rush, electric fear. Manhattan whispers, oh, secrets untold. Faces spin in circles slow and wide. Wooden eyes, they never cried. Paint chip dreams in the evening haze. Round and round in a dizzying
Central Park carousel, take me away where time stands still and the world can't stay. Up and down in a world of delight, lost in your music under the moonlight. Children's laughter, a fleeting breeze, echoes of joy caught in the trees. The city rolls. Já? Tem que comprar duas. É perigoso isso. Você é pra criança? E a gente aproveita os últimos sinais de claridade para passear um pouquinho pelo Central Park. Esse parque que faz a gente se sentir tão perto da natureza e esquecer que nada aqui é por acaso. Ele foi completamente planejado. Desde 1858, ele é um cartão postal de Nova York. E é onde os nova-iorquinos vêm passear, praticar esportes. Mas nós, turistas, também adoramos vir para passear. Leaves are red and gold. No, I'm never getting old. Meet me in Central Park at dusk. Meet me in Central Park at dusk. All my worries turn to dust with you. E mesmo com tanto verde, é só olhar para os lados que a gente volta a ver os arranha-céus. E lembra que, apesar de tudo, a gente está na maior metrópole do mundo. First day of November, we'll always remember. Fireworks over the city, that man was so pretty. Meet me in Central Park at dusk. Gente, deixa eu fazer o tour do quarto que a gente chegou ontem e eu não fiz, a gente tava tão cansada. E aí depois o quarto ficou uma zona. Aí hoje arrumaram, hoje à tarde, então tá apresentável. Eu vou mostrar pra vocês, que aliás dá pra mostrar em 30 segundos, porque é um quarto bem pequenininho, Nova York, né? Vocês sabem como é. E aqui, esse hotel, ele é conhecido como Party Hotel, ou seja, um hotel de festa. Porque tem um rooftop, que seria... Ai, como é que é rooftop no Brasil? Tem esse conceito, tipo... Terraço. Tem o terraço com festa de boate, tem bar no térreo, tem restaurante, então é uma vibe muito festa mesmo. Aliás, no lobby tá o tempo todo tocando música, no elevador, música alta. É meio que essa área é meio hipster, né? Então é um tipo de hotel que a pessoa vem só dormir mesmo pra sair de novo, ou pra explorar a cidade, ou pra explorar as coisas em volta aqui em Williamsburg. E também porque Nova York, hotéis são caríssimos, então quando a gente acha um, digamos, acessível, normalmente ele é pequeno mesmo. Então quando a gente entra aqui, a gente já tem esse espelho, pelo menos tem um espelho de corpo inteiro. Tem hotel que nem isso tem. Aqui a gente tem uma pia bem simplesinha, então você pode ver que não tem nada. Não tem frigobar, por exemplo, mas tem 2 garrafas d'água por $5, que a gente não pegou essa água, obviamente. Tem muito pouco espaço para colocar as coisas, uma pia simples, mas funcional. Assim, não precisamos mais que isso. Aqui embaixo a gente tem as toalhas, eles trocaram as toalhas hoje. Tem um steamer. Como se chama steamer em português? Porque eu nunca tive isso no Brasil. Então eu não sei. Pra você passar a roupa, só que sem ser ferro de passar roupa, quando você passa com vapor, sabe? Tem um secador de cabelo, mas eu trouxe o meu. Não tem coisas básicas como a gente encontra em outros hotéis. Por exemplo, não tem touca de banho.
Eu devia ter passado na Dollarama e comprado dessas baratinhas. Lá em Toronto eu tenho uma boa, uma que eu super recomendo, que ela tem... Ai, é terracota por dentro. Bom, tô fugindo do tema, mas é uma maravilha porque ela não deixa entrar umidade no cabelo. Então, tô com muita saudade da minha touca de banho, mas qualquer uma dessas de plástico vagabunda já me ajudaria bastante. Temos outro espelho aqui. Odiei essa luz para fazer maquiagem, mas nunca gostei de luz de hotel para fazer maquiagem, então tá tudo bem. E aqui a gente tem o banheiro, bem pequeno também, como você pode ver. Mas assim, ele é pequenininho, mas ele tem uma vibe assim, sabe? Uma vibe bonitinha, bem decorado. Aqui a gente tem o chuveiro. O chuveiro até que é um tamanho bem grande, olha só. O chuveiro é grande, a água é boa, a pressão da água é boa. Eu achei que poderia ser um pouquinho mais quente, mas eu sou suspeita pra falar porque eu gosto de água quente, aquela fervendo, aquela que você fica vermelha, sabe? Aí tem shampoo, condicionador, tem um sabonete meio vagabundo ali, mas só isso, só mesmo o básico. E aqui o quarto, como você pode ver, é bem pequeno. O quarto é só isso. A gente tem uma TV que a gente nem usou, mas é uma TV grande, um tamanho decente. E aí a gente tem essa mesinha aqui que na verdade ela fica escondida. E aí você abaixa, tem uma cadeira aqui embaixo das roupas do Chris que ele colocou. Aqui a gente tem a janela com vista para um estacionamento, então não tem muito o que olhar ali. E a cama é muito boa. A cama é muito boa, você dorme muito bem. Ela é uma king size, ela é uma cama king size, muito boa, travesseiro confortável. Esse telefone eu não usei para falar com o helpdesk, eu não sei se funciona, mas é um telefone retrô. Achei interessante esse toque. Como você pode ver, há pouco espaço para mala e o único lugar que a gente tem para pendurar as coisas são aqui atrás. Aí a gente tem um cofre embaixo da cama. A gente ficou um tempão procurando o cofre, mas finalmente a gente achou, fica embaixo da cama. Outra coisa que eu queria mostrar, uma coisa que eu achei legal aqui é que a temperatura... Eu gostei muito do controle de temperatura. Normalmente, às vezes, a gente vai em hotel e não é muito acurado. Você pode até colocar para mais ou para menos, às vezes fica muito frio, muito quente. Esse aqui eu gostei, porque a gente pode controlar exatamente a temperatura que a gente quer. Inclusive, assim, eu não sei se eu tô maravilhada porque é melhor do que a gente tem em casa, melhor do que o sistema que eu tenho em casa, é mais preciso que o sistema que a gente tem em casa, então eu gostei bastante. E é basicamente isso, ó. Como você pode ver, é funcional, é para quem realmente não vem para descansar. Aliás, ninguém vem para Nova York para descansar, né? Então, a gente só usa a cama mesmo à noite para dormir, sai cedinho. Gostaria que talvez tivesse uma cafeteira e um pouco mais de espaço na pia e uma luz melhor para fazer maquiagem. Mas, tirando isso, o que você acha do quarto? Achei muito bom. Funcional, né? Funcional, ele é pequeno, mas... É um bom custo-benefício. Hoje à noite a gente decidiu explorar o rooftop do hotel. Neon signs flicker like a heart. A vista é linda. Uma pena que estava bem frio para ficar ao ar livre. Go through the night. E os drinks também eram muito bons. Uma pena que eles não serviam nada de comida. Drinks at Saturday night. We're chasing stars in the neon lights. Sip the laughter, let it ignite. Yeah. Drinks at Saturday night. Yeah. Spilled secrets drip like melting ice. Então a gente teve que descer e procurar um food truck para comprar uns tacos, porque a gente já estava morrendo de fome.